Olá, colegas! No vídeo que vem a seguir, entrevistamos o advogado Pedro Pita. Ele é do escritório Pita Machado, que assessora o Sinjusc. Pita fala sobre a Unidade Real de Valor, a URV. Veja a entrevista e informe-se ainda mais sobre o que é a URV e os motivos pelos quais ainda está na nossa pauta de reivindicações. A luta para receber a URV vai recomeçar no STF. Acompanhe a entrevista e boa luta a todos. Pita, a URV ainda é um assunto que desperta interesse, que desperta curiosidade, enfim, que desperta a vontade que esse negócio termine de uma vez. E muitos trabalhadores do Poder Judiciário que entraram ao longo desses últimos 23 anos, ouvindo falar, enfim, ainda tem pouco conhecimento sobre o que seja a URV. O escritório que assessora o Sinjusc está estudando uma nova ação junto ao Supremo Tribunal Federal para buscar o quê? Bom, eu diria que, além de curiosidade, os servidores têm que ter esperança, com relação a essa ação. O Poder Judiciário de Santa Catarina possivelmente seja hoje o único em todo o Brasil que não pagou aos seus servidores as diferenças de URV. São diferenças devidas pela conversão dos vencimentos em unidades reais de valor no ano de 1994, por ocasião da implantação do Plano Real. Então nós já vimos os diversos tribunais do país, agora mais recentemente o Tribunal de Justiça de Goiás, encaminhando uma solução para esse passivo em relação aos seus servidores, e ficamos com essa pendência em Santa Catarina. A esperança que eu digo que os servidores devem ter, os trabalhadores do Poder Judiciário aqui de Santa Catarina devem ter, é porque o Supremo Tribunal Federal tem uma posição favorável a essa reivindicação, a esse direito, a esse pleito. Essa posição foi fixada já em regime de repercussão geral no ano de 2013, e, ao que tudo indica, dentro do nosso convencimento, vai em sentido oposto àquilo que o tribunal decidiu aqui, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu aqui em sede judicial. Então nós esperamos que esse recurso extraordinário que nós já interpusemos junto ao tribunal e que agora está sendo contra-arrazoado pela Procuradoria do Estado de Santa Catarina, no momento que chegar ao Supremo, seja decidido em nosso favor. Bom, logicamente que o caminho da justiça, o caminho do judiciário é um caminho para se buscar a solução desse conflito que já tem 23 anos. Mas há outros caminhos. Um novo plano de cargos e salários, por exemplo, poderia superar essa divergência que há aí de posições entre a administração do tribunal e os trabalhadores. Eu sempre digo que quanto maior o conflito, maior a possibilidade de solução. Os pequenos conflitos tendem a ser aqueles que se eternizam. Os grandes conflitos, justamente pela sua extensão, pelos vários interesses, pelas várias questões que estão colocadas, eles permitem uma ampla alternativa de soluções negociadas, de soluções de consenso. E me parece que a URV, não apenas no caso de Santa Catarina, mas por todos os exemplos que se viu em nível nacional, ela oferece tranquilamente essa possibilidade da busca de uma solução consensual. Veja-se, por exemplo, o caso do Tribunal de Contas da União, que ainda no final dos anos 90, início dos anos 2000, ao editar um novo plano de cargos e salários, reconheceu os atrasados devidos aos seus servidores e mandou incorporar a remuneração prevista no novo PCS às diferenças de URV, zerando assim o seu passivo. Tivemos o caso também do Tribunal de Justiça da Bahia, há cerca de uns 6 anos atrás, possivelmente,
né, onde também, numa ampla conversação do Poder Judiciário, do sindicato interessado, Assembleia Legislativa e, evidentemente, o Governo do Estado, né, conseguiram chegar a um consenso e aprovar na Assembleia Legislativa, na Assembleia Baiana, uma lei, não é, que também estabeleceu a incorporação de diferenças do RV e o pagamento parcelado, se não me engano, em 40 parcelas ou algo até superior a isso, alguns anos, não é, dos atrasados. De modo que, também no caso catarinense, me parece que isso seria possível. Nós já temos, inclusive, de um lado, a reivindicação de revisão do PCS e temos, do outro lado, essa demanda histórica pela URV. Parece que são duas questões que se interpenetram ou que podem, pelo menos, ser tratadas de modo conjunto. Certo. Uma dúvida que as pessoas geralmente provocam, né, quando o assunto é o RV, é de que depois do plano de cargos e salários 92 houve efetivamente uma reestruturação de carreira, o que, de certo modo, entendem essas pessoas, de que o pagamento do RV estaria restrito. Na verdade, o entendimento que se tem e a prova que se tem, efetivamente, na carreira dos trabalhadores do Poder Judiciário é de que, após 92, não houve reestruturação nenhuma. Tu tocaste numa questão essencial da nossa situação aqui em Santa Catarina. O que o Supremo decide em sede de repercussão geral, ou seja, uma orientação, uma decisão que vale para todas as situações iguais em todo o território nacional? Que as leis estaduais que concedem aumentos, reajustes aos servidores, elas não podem ser compensadas com aquilo que é devido a título do URV. E decide também que apenas uma efetiva reestruturação remuneratória da carreira pode ser abatida e, se for o caso, né, se superar o valor devido a título do URV, fazer zerar, não é, o pagamento dessas diferenças. Muito bem. O que é uma reestruturação remuneratória na visão do Supremo? Alteração do título jurídico do pagamento, quando se muda o regime de remuneração, por exemplo, do regime de vencimentos para o regime de subsídios, ou então a introdução de um plano de cargos e salários, ou de uma reformulação do plano de cargos e salários existentes, em que haja uma grande modificação, uma significativa modificação da sua correlação interna, de modo que as remunerações anteriormente previstas percam a sua origem com a matriz anterior. No caso de Santa Catarina, nada disso aconteceu. Nada disso aconteceu. A estrutura remuneratória dos servidores do Poder Judiciário de Santa Catarina é, hoje, em 2017, exatamente a mesma fixada naquela Lei Complementar número 90 de 1993. Há um valor base, não é, do padrão inicial, sobre o qual se aplicam coeficientes conforme o padrão que o servidor vier a galgar na carreira ou cargo, a sua classificação dentro do plano de cargos. Todos os aumentos e reajustes concedidos nesse meio tempo foram lineares, iguais para todos. Então não se pode identificar, não se identifica nessa trajetória nenhuma reestruturação remuneratória da carreira. É possível, talvez, discutir aquele plano de 2005, não é? Que teve o nome de PCS2. Ele teve alguma intenção, mas de fato ele não modificou essa estrutura remuneratória da carreira. Nós queremos então agradecer aqui a participação do advogado da assessoria jurídica do Sinjusc Pita por esses esclarecimentos sobre o RV, que entendemos que deva ser mais um motivo então para a categoria, para os trabalhadores se unirem ainda mais e buscar, né, esta coisa que está há 23 anos para ser paga aos trabalhadores. Eu também gostaria de agradecer essa oportunidade e me colocar à disposição sempre que houver a necessidade e a vontade de qualquer outro esclarecimento.